Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vou colocar aqui nosso tema do nosso encontro, do nosso devocional Curadas para Gerar. Bom dia. Pronto. Curadas para gerar, porque aí só fica quem realmente quer conceber algo grandioso. Só fica na nossa live, só é chamada para nossa live quem está para conceber algo grandioso. Você está me ouvindo bem? Só para eu saber. Você está me ouvindo bem? Paulinha, bem-vinda, bem-vinda. Eu ponho o tema porque só fica na nossa live quem está para conceber algo realmente grandioso. Como parteira, eu posso dizer a você com muita convicção, as pessoas que se aproximam de mim, as pessoas que entram na minha live, elas estão ou perto de parir ou concebendo algo grandioso. Então, fique aqui porque eu, como especialista em trilhas, eu vou te indicar o passo a passo para você não perder a sua concepção, para você não perder o seu bebê. E aí, quando eu falo de bebê, eu não estou falando apenas de uma gestação natural de um filho, eu estou falando de uma gestação no espírito, de uma gestação na sua alma. Por quê? Porque de verdade, eu acredito que o útero é uma representação física, o útero humano, que ele é do tamanho da sua mão fechada. O físico é a representação de um útero espiritual. É a representação daquilo que acontece quando você está gerando algo, gerando um propósito, gerando algo na sua vida que pode ser o seu sonho, que pode ser algo que sobe ao seu coração, e hoje você vai entender sobre isso. Como discernir, como compreender esses sonhos, essa nova fase que você está concebendo, como entender e como dar os passos certos nessa direção, para você alcançar mesmo. Porque a primeira, você sabe que a coisa mais importante dentro de uma gestação é a mulher saber que está grávida? Você sabe disso? Olha, dentro dos meus atendimentos médicos, eu atendi muitas vezes na emergência mulheres que chegam sangrando na emergência e elas descobrem ali que estavam grávidas. Elas descobrem que estavam grávidas quando elas estão sangrando, abortando, perdendo o bebê. Ela não sabia. Então, saber que estar grávida é o primeiro passo. É um passo importantíssimo. É um passo tão importante porque, sabendo que você está grávida, tudo muda. Tudo muda. Então, quando nós falamos de realizações, de algo que Deus, de um propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa saber que ele existe. Você precisa saber que ele está aí dentro de você. Porque sabendo, só sabendo, você já começa a cuidar melhor.
a entender qual é o caminho para que esse bebê nasça bem. Por quê? Porque se você está grávida, você tem coisas que não são aconselhadas você fazer, porque pode prejudicar o bebê. Ele pode nascer com alterações, ele pode nascer com deformações, ele pode nascer com complicações. O bebê nasce, mas nasce com complicações que vão repercutir durante a vida toda. Então, é importante você saber. Então, eu costumo sempre dizer, quem passa pelo meu caminho ou está concebendo ou precisa ver que está gestante ou está perto de parir. Porque como parteira, meu ofício é ajudar a você a dar à luz. Estou ajudando você a dar à luz. Ajudando você a dar à luz. Sejam bem-vindas, queridas. São maravilhosa, Luana. Eu estou ajudando você a dar à luz. Quando nós estamos para parir algo grandioso de verdade, existem riscos, sabe por quê? Hoje eu estou aqui numa cidade em que um dos grandes eventos que aconteceu nessa cidade foi a morte de um presidente. Ele tinha 42 anos, quando ele chegou à presidência. Ele estava nesse período já galgando a reeleição, que é o presidente John Kennedy. E nesse momento ele estava fazendo uma passeata, né, dentro do carro presidencial com a esposa. E esse homem foi um homem que teve muita ação social, um homem exponente mesmo. Ele tinha muitos projetos sociais, muita ação social. Foi o homem que aprovou a ida do homem para a Lua. O projeto Apollo, que chegou na Lua, foi aprovado por ele aqui nos Estados Unidos. E esse presidente estava passando pela rua numa passeata com a esposa, quando de um prédio no 6º andar atiraram nele. É uma longa história, mas eu estive nesse local de onde o assassino, o atirador, eu estive exatamente no local de onde o atirador mirou nele e atirou, matando ele com 2 tiros, um na garganta e o segundo na cabeça. E estando ali e vendo aquela história tão triste, ouvindo o passo a passo daquela história, o que foi que daquele lugar eu levei de entendimento? Eu entendi naquele lugar que quando você tem propósitos grandiosos, sempre tem uma arma apontada para você. Nossa, Delma, que pesado. Não é pesado, não. É a verdade. Você tem um propósito grandioso, tenha certeza, tem uma arma apontada para você. Para que o seu propósito não nasça. Para que você não rompa, para que você continue sem enxergar a verdade. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é: você tem um propósito grandioso para realizar nessa terra. Você não foi... a minha mãe esqueceu de tomar a pílula. A minha mãe esqueceu de usar a pílula, eu nasci. O DIU não deu certo, eu nasci. Não. Você foi projetada pelo Pai para dar certo nessa vida. Você foi projetada pelo Pai
para parir, para realizar, para ser herdeira de um projeto grandioso. Então, nesse momento, você precisa saber que tem uma arma apontada para você. A primeira coisa é saber que tem e que está grávida desse propósito, dessa gestação. Sabendo, eu estou grávida, eu estou gerando algo. E deixa eu te dizer, o seu espírito tem um ventre, sabia? Como eu estava falando, o útero, ele é uma representação natural do seu útero espiritual, que é onde realmente acontece, onde realmente todas as coisas são concebidas, é primeiro no seu espírito. Primeiro as coisas são concebidas no seu espírito. As vitórias que vão se manifestar no natural, elas primeiro passaram por uma gestação espiritual. Então, quando eu falo que tem uma arma apontada para você, eu também estou falando que você tem um inimigo que não quer que você entenda o seu momento, o momento em que você está, que ele não quer que você conceba. Para cada fase da sua vida vai haver algo específico, que hoje pode até parecer pequeno, mas é entendendo e praticando esse pequeno hoje que você vai chegar ao maior. Então hoje pode ser que pareça muito simples, muito fácil, e é isso mesmo. E você vai se posicionar nesse pequeno hoje, ouvindo quem está falando ao seu espírito, no passo a passo. O que é que eu preciso? Como eu posso entender o que está sendo dito no meu espírito? É fácil, é fácil. Provérbios 20, 27, o Senhor diz que o seu espírito é a lâmpada dele, ou seja, é lá por onde ele fala com você. Ontem, uma pessoa me ligou, me mandou mensagem dizendo: olha, eu estou querendo fazer esse curso, eu recebi essa proposta. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma condição. Se a pessoa aceitar essa condição, eu vou entender que é a vontade de Deus. Sabe o que ela está fazendo? Ela está querendo um sinal no natural de algo que a resposta é dada no seu espírito. Deus fala conosco no nosso espírito. Deus é espírito e ele se manifesta a nós no nosso espírito. Então, se você também é da turma que... Eu não vou dizer que eu já fiz isso. Eu já fiz até ser ensinada, até o ensinamento chegar para mim. Depois que o ensinamento chega, você precisa mudar a atitude e andar conforme a nova luz que você recebe. Então, se você é a pessoa que fica pedindo sinal, Senhor, me dá um sinal, Senhor, eu vou fazer assim, e se acontecer assim, é a tua vontade. Não, examine o seu espírito. Por quê? Porque quando eu falo de espírito, eu estou falando de coração. Essa aula pode mudar tudo para você, absolutamente tudo. Por quê? Porque você vai entender no seu coração. O seu coração é seu espírito, é ele que vai te guiar. É ele que vai te guiar. Então eu quero te dizer, sinta no seu coração, sim, não quero. E você vai ficando cada vez mais fácil entender. Se você nasceu de novo, se você confessou o Senhor Jesus como autor da sua fé,
Então, esse seu coração é um coração, sim, guiado pelo Senhor. Então, ouça seu coração. A primeira maneira de entender se aquilo que sobe ao seu coração realmente é alinhado com o Pai é através da palavra. Então, você tem que ter realmente uma constância na palavra, uma constância na palavra. Mas às vezes vai ter coisas que a resposta não vai estar muito clara pela palavra, coisas do dia a dia. Por exemplo, do dia a dia, vou citar um exemplo que não era do dia a dia, mas, por exemplo, Maria, quando ouviu o anjo Gabriel, ela ouviu uma coisa que parecia louca. Como assim? Que eu vou conceber sem conhecer um homem. Como assim? Imagine, como é que ela ia... A Bíblia nem estava escrita. Como é que ela ia entender se aquilo era... Bom, o certo é que ela recebeu aquela palavra e ela disse, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na tua serva. Naquele instante, ela estava gestando no seu espírito. Ela pegou a palavra do anjo e ela estava gestando essa palavra no seu espírito. Então, tem palavras que vão vir muito, muito claras para você. Muito claras, né? Mas algumas, elas podem vir e você ficar, meu Deus, o que faço? Pare sozinha, ore. Se você ora em línguas, fale em línguas. E depois ouça o seu coração, porque é lá que o Senhor te dá respostas, tá? É lá que Ele vai trazendo entendimento e clareza e direção. E naquele lugar ali, de clareza, de direção, você vai estar guardando a sua gestação. Você vai estar guardando a sua gravidez. Nesse período de entender o que é que o Senhor está me dizendo, Ele sempre vem com palavras mesmo, com versículos que você pode se firmar neles e repeti-los para você. Porque no momento que o seu espírito pega essa palavra, de verdade, ela é a semente que já começa a gerar. Bom, pode demorar um tempo? Pode. Uma gestação natural é de 40 semanas. Nem sempre vai ser automático. Então, há o que fazer durante todo esse tempo da sua gravidez. Há o que fazer. Há o que fazer. E o que você vai fazer hoje? O que será que eu vou fazer hoje? O que você vai fazer hoje é manter os seus ouvidos sensíveis. Manter os seus ouvidos abertos às direções. Se o Senhor tem te direcionado a estar aqui comigo, lute, posicione-se, porque para cada momento, para cada encontro, Ele vai trazer uma direção para você. Vai tirar o medo, vai tirar a ansiedade, vai tirar a preocupação. Porque eu te digo, uma decisão assertiva, ela anula decisões erradas. Eu lembro, há uma semana atrás, eu vi na Netflix um filme. Se chama, na verdade, é um filme documentário, né? Eu evito assistir filmes que não sejam histórias reais, né? Seja só ficção. Eu assisto documentários sobre pessoas que fizeram grandes realizações. E eu inspiro você a ouvir pessoas que realizaram grandes coisas. O que é que elas erraram?
O que é que elas acertaram para chegar lá? E esse filme, ele se chama Nadando para o Ouro. É a história de uma italiana que, desde pequena, o sonho dela era fazer o maior tempo de mergulho livre, sem oxigênio, sem nada. Ela era o maior tempo dela. É uma história belíssima. Assista. Mas uma das coisas, e eu aprendi muita coisa nesse filme, mas uma das coisas que eu aprendi principalmente foi... Eu vou dar um... Vou ter que dar um spoiler aqui, não vai ter jeito, tá bom? Uma das coisas que eu aprendi neste filme, sabe o que foi? Ela mergulha com eles sempre andam, nesses mergulhos eles estão com alguém do lado, né? Dando apoio técnico, suporte. Ela mergulha primeiro e na hora certinha a pessoa do suporte, tipo um salva-vidas, mergulha depois para saber se está tudo bem com ela. E espera ela num determinado lugar debaixo d'água. Bom, um desses mergulhadores que mergulhou com ela, ele precisava mergulhar tipo 10 segundos depois que ela mergulhou, vamos dizer assim, tá bom? Em determinado momento ele tinha que mergulhar. E na hora, estava tudo muito estritamente planejado. Ela mergulhou e quando deu a hora certinha dele mergulhar, ele decidiu esperar mais 10 segundos. Esperou 10 segundos. Quando apitaram para ele mergulhar, ele, da cabeça dele, decidiu esperar mais 10 segundos. Então, houve um atraso de 20 segundos. 20 segundos para ele mergulhar. Ok. Ele mergulhou. Só que ela já estava subindo 10 segundos antes. Ela fez o nado rápido quando subiu 10 segundos antes. E o que é que aconteceu? Eles se desencontraram. Eles não acertaram um com o outro no mesmo momento. Ele desceu atrasado e ela subiu muito antes, 10 segundos antes. Por causa de 30 segundos, houve uma morte. 30 segundos. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 segundos. E o que é que eu te digo com isso? Tem a hora certa de fazer a coisa certa. Escreva aí. Se você perde a hora certa de fazer a coisa certa, se você faz atrasado, pode acontecer uma perda. Propósitos morrem, eles perdem o brilho, você perde a visão, a percepção, o entusiasmo, você perde o melhor tempo. Então, se o tempo é agora, não espere 10 segundos. Se veio ao seu coração para fazer algo, faça agora. Se é um pedido de perdão, faça agora, não espere o tempo. O tempo, tem uma frase que diz, o tempo cura tudo. Mentira, o tempo não cura nada. Quem realmente cura é pedir o perdão. Perdão cura. É entender qual é a direção do Pai para esse momento. Então, existe esse timing. Por causa de 30 segundos, eles se desencontraram. 30 segundos. E nesse desencontro, infelizmente, houve uma morte. Foi fatal. Uma perda de 30 segundos. Foi fatal. E você pode se colocar nessa situação. Aí eu finalizo aqui essa live fazendo uma pergunta para você.
olhando bem de frente para o que você, para as suas circunstâncias, eu pergunto para você, o que é que de pior pode acontecer? Porque você precisa ter clareza do que é que pode acontecer de pior. Você precisa entender que quem carrega grandes propósitos tem uma arma apontada para você. E você precisa saber exatamente onde ela está. Para quê? Porque talvez aquele não seja o seu caminho. É no caminho errado. É no caminho, talvez se aquele presidente tivesse mudado o percurso, teria frustrado os planos, né? Ele teria frustrado os planos do assassino. Se ele soubesse, queridas, se ele soubesse que naquele dia tinha uma arma apontada para ele, ele não teria nem saído de casa naquele dia. Você pode estar um passo à frente, sempre, se você ouvir a voz do Senhor. Você pode estar um passo à frente, se você ouvir a voz do Senhor no seu coração. Eu creio que aquele presidente, ele ouviu algo do tipo: não saia hoje, porque o Senhor, ele sempre vai estar um passo à frente. Ele vai te dizer. Mas é necessário que, pela prática de ouvir o seu próprio coração, você comece a ter facilidade de interpretar, de perceber. Entende? Então, eu posso garantir a você, se você praticar ouvir, obedecer imediatamente, instantaneamente, você sempre vai estar um passo à frente. Não tem como acertar em você. Sabe por quê? Não tem como acertar em você. Porque você vai ser um alvo que se movimenta. Um alvo que se movimenta é difícil, é impossível ser capturado. Movimente-se. Entre nos movimentos, entre nesse movimento, nos movimentos do Pai, no seu coração. É Ele que movimenta o seu coração. E as direções específicas, elas vêm para você. O Senhor diz: as palavras que eu tenho te dito são espírito e são vida. Cada palavra que o Pai traz para o seu coração está ali em João 6,36. As palavras dele são espírito e são vida. Não só são palavras, elas têm um espírito e elas te transmitem vida. Aonde ele estiver colocando você, ali vai haver vida, ali vai haver lugar de proteção. Amém? E é isso, minhas amadas. Vamos estar finalizando. Eu gostaria que, se você pode, feche seus olhos. Eu vou manter os meus abertos. Vamos declarar, né? Nessa manhã, que você entende, sim, tudo que está sendo dito pelo Pai. Aprenda a fazer orações que acrescentem fé ao seu coração. Às vezes, existem orações que são feitas que, ao invés de aumentar a fé, faz diminuir, porque fala tanta coisa negativa, fala tanto o problema, que diminui, que rouba a sua fé. Vamos fazer orações que fazem com que a nossa fé, nossa confiança aumente, que a nossa visão espiritual aumente. Amém?
Pai, te rendemos graças pelo teu Espírito, pela tua palavra, porque a tua palavra, Pai, ela traz vida, ela traz direção. Que essa palavra entre agora em nosso coração como uma semente que vai dar frutos e vai dar frutos grandiosos que acolherão outras vidas, que acolherão famílias. E hoje, como esse entendimento vem de que o nosso útero, ele é uma representação natural de um útero espiritual dentro do nosso próprio espírito. A palavra, ela vem trazer como uma semente. Nós recebemos ela e o nosso útero espiritual começa o processo da concepção, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor nos fala com vida. Nós somos resultados dessa vida de Jesus. Nós somos resultados do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Somos herdeiras de um propósito grandioso e que esse propósito nos seja revelado com clareza. Nossos ouvidos são abertos e temos prestado atenção, como Jesus disse, vede como ouvis. Que os nossos ouvidos hoje sejam um dia de abertura para entender o que é verdade e o que é mentira, para que toda mentira seja revelada. E esses sejam dias de andar sempre um passo à frente, Pai, um passo à frente na sabedoria do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. Andar naquele lugar onde não podemos ser alcançados pelos inimigos, Pai. Não seremos alcançados. Oh, Pai, graças te damos, porque Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito por nós, Pai, para que a bênção de Abraão nos pertencesse. E a bênção, ela corre atrás. As bênçãos nos alcançam. O Senhor é bom. Essas bênçãos nos alcançarão hoje. Estão correndo atrás de nós, Pai. Nós estamos prontos para receber de Ti. As Tuas palavras, a Tua riqueza, a Tua saúde divina, tudo nos pertence. Como está escrito, tudo é vosso e vós de Cristo. Tudo é vosso. Eu tomo posse dessa palavra, Pai. Te bendizemos, tudo é nosso. Diga isso em seu coração, querida. No nome e na autoridade de Jesus, tudo é vosso. Jesus disse, 1 Coríntios 3, 23, tudo é vosso. E lembrando a você, faça os seus cartõezinhos. Tudo é vosso. Você tem tudo que você precisa para realizar o propósito completamente. Tá tudo pronto. É só você pisar neste lugar. Amém? Seja grandemente abençoada nesse dia. Vou deixar 1 Coríntios 3, 23 para você. Tudo é vosso. A palavra não mente, receba ela no seu coração. O Senhor vela por essa palavra para cumprir. Ele vela por a cumprir. Tem algo precioso. Você pode falar algo e não cumprir. Deus não. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Amém? Ah, glória a Deus. Amém, Conceição. Amém. Obrigada por esse amor, viu? Muito obrigada. É isso, queridas. Sejam guardadas, façam um excepcional dia. E agradeço por vocês estarem aqui comigo. Nós vamos regularizar nossos horários a partir da semana que vem, tá bom? Para você saber exatamente o horário que a gente vai entrar e sair da live. Entrar, sair, eu já não digo, né? Que tudo depende do Pai. Mas a gente, a partir da semana que vem,
estamos no propósito, né? De entrar às 6 horas da manhã, tá bom? Assim eu desejo fazer. Amém? Amém. Um bom dia para vocês. Sejam ricamente abençoadas e mais uma vez obrigada por estar aqui, viu? Beijo grande.